quando você mandar a mãozinha, eu vou entender que você está querendo falar ou perguntar, ok? Mãozinha nenhuma aqui. Tem essa opçãozinha aí que você manda uma mensagem assim. Tem assim, ó. Aparece tipo, vai aparecer agora no meio. A mãozinha aqui. Aqui apareceu a mão e tá falando que tá gravando. Como é que eu paro isso aqui? Não, Bia. sou eu que estou gravando, não é você não. Fique tranquilo. Ah, tá. Perdão. Gravo da aula, certo? Por isso que eu peço para vocês estarem mais bonitos assim, feito irmã Sônia, irmão Júlio, todo mundo arrumado na sala, porque eu estou gravando para registrar as aulas, ok? Vamos lá. Meu Jesus, está gravando para registrar as aulas, É lógico. Deixa eu descer. Eita, eu mutei o microfone dela. Eu mutei o microfone dela na hora que ele ia falar. Pronto, vou mutar aqui. Pastor, é só o meu áudio que está picotando. Oi? Tá conseguindo ouvir direito? É só o meu áudio que está picotando. Tô ouvindo todo normal. Aqui tá tudo normal. Tô ouvindo de tá picotado. Tá picotado, é? O de Fábio, só o dele. É o teu, Fábio. O teu que tá chegando meio ruim. É a internet. A internet. Você pode fazer o seguinte, se você quiser, você desliga um pouquinho o seu vídeo para a internet ficar melhor. Depois quando a gente for bater... já entra aí. Aí a gente... Ó, vou mutar aí todo mundo, ok? E aí a gente vai. Qualquer coisa, coloca a mãozinha, tá bom? Gente, a gente falou naquela aula passada. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo, mãe. Eu não tô ouvindo, pastor. Tá ouvindo normal. Tá me ouvindo aí, Ednei? Tá. Ela vai Tá entrar dando pra e ouvir. vai entrar de novo. Ok, pediu a consultoria ali, né? Ok? Pronto. Então vamos lá. Agora, tá aqui. Todo mundo. Vamos embora. Deixa eu ver aqui quem é que tá dando. Vou tirar aqui dela. Juan. Então, gente, a gente fez aquela aula. Pastor, eu vou sair e depois eu volto. Tá ok. Chegando mais a gente falou sobre o que é a igreja em pequenos grupos. Um pouco do que é a igreja em pequenos grupos. No material de vocês devem ter lido, na apostila que eu passei, a apostila deve estar mais completa, né? A gente está assim, só dando uma pincelada maior aqui, e na apostila tá bem completo, todos os textos da Bíblia e tal, mas só para a gente lembrar um pouco assim, que o que aconteceu que na Bíblia foi que a gente falou sobre Jétro, depois a gente viu que ao longo que Jesus começou um pequeno grupo, Jesus investiu mais tempo na proporção com os discípulos do que com as multidões. A estratégia de Jesus de trabalhar com os discípulos foi uma estratégia porque é relacional, né? Jesus tinha os 12, tinha uns 3 mais próximos, né? Tinha uns 3 mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. E depois os pequenos grupos, os grupos estão acontecendo à medida que a igreja foi crescendo, casa em casa, grande grupo, casa em casa, grande grupo, casa em casa. No Novo Testamento a gente viu lá, tá bom? Então, foi o nosso estudo da semana passada, falando sobre a importância do pequeno grupo, que ele o que acontece, a edificação, quais são os objetivos, evangelismo, edificação, comunhão, adoração, tudo isso acontece no pequeno grupo. Quem não estava na aula passada, eu estou com a aula passada gravada, eu posso passar o link também, tá ok? Então, estou feliz, a classe está bonita hoje, né? A classe está bonita hoje. Deixa eu tirar logo um print aqui, está todo mundo desavisado. A classe está bonita hoje e a gente vai para a aula de hoje, que é falando sobre o pequeno grupo, a reunião do pequeno grupo. Eu quero que vocês aprendam a como liderar uma reunião do pequeno grupo. Como é que o irmão Júlio e a irmã Sônia, aí na casa deles, vão abrir um pequeno grupo, chamar os vizinhos, liderar esse encontro do pequeno grupo. Esse é o nosso objetivo de hoje, tá bom?
E aí, deixa eu entrar aqui logo para mostrar um pouco do PowerPoint rapidinho, que a gente tem. Eu quero ouvir um pouco de vocês também hoje, certo? Quero ouvir vocês. E vamos lá. Deixa só o computador. Ele é um pouquinho lento, mas ele chega aí. Um minutinho, pronto. O computador organizar aqui, toda a parte dele. O computador aqui está funcionando a lenha. Aí ele chega. Ok? Lavado. Então, a gente está falando hoje sobre o encontro do pequeno grupo. Como funciona o encontro do pequeno grupo. E eu quero que vocês se preparem, porque cada um de vocês vai liderar, né? Vai liderar um encontro desse. Então, prestem bem atenção, né? E a gente está aí. Como é que funciona, né? Como é que é o pequeno grupo? Essa é a perspectiva. Como é que é a reunião do PG? Então, nós temos o livro de 8 hábitos e nós com um resumo. Esse não é o livro todo, é o resumo do livro, né? Que eu quero que vocês leiam. Já vou falar um pouco sobre ele. E nós temos aqui a missão, todos nós, de começar uma casa de paz. Casa de paz, eu vou explicar para vocês, é nada mais nada menos do que você encontrar alguns amigos seus que não frequentam a igreja, ou crentes ou não crentes que não frequentam a igreja, e montar um grupo de oração pelo Zoom, nesse caso aqui, que a gente está sem poder se encontrar, né? Você chamar assim algumas pessoas que você conhece, alguns amigos seus, e dizer assim, olha, vamos toda semana, vamos fazer um grupo do WhatsApp e vamos estudar um livro da Bíblia, e toda semana a gente se encontra para orar pelo Zoom. 40 minutos ou 1 hora, a gente vai se encontrar para compartilhar, orar um pouco e tudo mais. Vai ser isso. E aí a gente precisa aprender a fazer isso, tá? Todo mundo aqui tem 2, 3, 4 amigos que pedem oração, que precisam de oração, que estão abertos para o Evangelho. E eu quero treinar cada um de vocês a fazer isso. Rafaela, Karina, cada pessoa aqui que não é líder, a poder fazer isso. É muito simples, gente. Quando a gente fala de ser líder de pequeno grupo, eu acho que você pensa naquele líder, né, como o irmão Pedro Américo, como o irmão Júlio, que é diácono, como a irmã Ide, que dá aula e tudo mais. Não é isso. É ser um facilitador apenas. Facilitador. Não tem essa dificuldade toda, tá bom? Então, próxima aula a gente tem o capítulo 3 e 4 para ler. Tá tudo certo. Quais são as partes do pequeno grupo? Primeiro, lanche e comunhão, né? Tá aí o grupo das meninas sempre come mais, né? Lanche e comunhão. Algumas igrejas colocam antes do encontro. Antes do encontro, eu prefiro depois. Mas depende muito. Por exemplo, se o seu grupo chega do trabalho esfomeado, né? Para a sua casa, chega do trabalho, todo mundo vai direto, é bom você colocar o lanche antes. Se não, você coloca no final, que tem aquele momento gostoso, né? No final, que a gente bate um papo, tá bom? Quebra-gelo, que é uma pergunta facilitadora, porque quando a gente se encontra, a gente tem que quebrar o gelo. Então, assim, você faz uma pergunta, uma brincadeira, para dinamizar, né, pessoal? Isso acontece muito mais no começo do pequeno grupo, quando as pessoas não se conhecem. Então, vamos dizer que eu formo um grupo aqui, e nesse grupo aqui, eu coloco Érica, que voltou para a Érica, e no mesmo grupo está a irmã Érica, Luan, está o irmão Júlio Cardoso, né? A Marina chama de Júnior. E não se conhecem, eles estão no mesmo grupo. Então, a gente tem que fazer uma dinâmica para aproximar, para quebrar o gelo. Então, eu posso fazer uma pergunta do tipo assim, quem foi que ensinou você a amarrar os cadastros? Quem foi a primeira pessoa que ensinou você a amarrar os cadastros? Quando eu faço essa pergunta, ela não tem resposta certa nem errada, é só você lembrar. Uma pessoa pode dizer assim, quem me ensinou foi meu pai. E era muito engraçado, porque meu pai ele era gordo. E aí ele tinha que sentar e eu tinha que colocar a perna e ele me ensinava. E não sei o quê, brincava. E aí você conta uma história. À medida que essa pessoa fala, ela está revelando um pouco dela, da família. Né? A outra dizer, foi minha mãe que ensinou, eu não tinha pai. Então ela acabou revelando um pouco também.
A outra diz assim, não foi nem meu pai, nem minha mãe. Eu aprendi na escola, eu aprendi na rua. Aí, de repente, a pessoa tem um tom triste. Então, ela começa a abrir que ela não teve pai, não teve mãe. E há um problema. Então, você começa a conversar e a abrir, quebra o gelo, aproxima mais, né? O outro, adoração e louvor, 20 minutos só. Louvor e adoração objetivos, ali, fervoroso, cantando, louvando. E as minhas experiências de pequeno grupo, eu adorava mais no pequeno grupo do que na igreja, no templão, no templo, né? Porque no pequeno grupo era íntimo, é íntimo. Você tá ali, você se lança na presença de Deus, né? E tal. Cantando ali, cantando, tocando, ou cantando sem violão, enfim. Não importa se vai ter instrumento ou não. Compartilhamento, que é você perguntar aí como é que tá a sua semana, como é que estão as coisas, como é que tá lá, como é que aconteceu essa semana de especial. Compartilha aí, rapidinho, né? E a edificação da palavra. É a gente pegar a palavra do domingo. Domingo ali o texto lá de Tessalonicenses. E dizer assim, considere, né, aos que trabalham, que se esforçam na fé, tenham em consideração, né, as pessoas que se esforçam e tal, na fé. Tenham em autoestima. Então, eu pego esse texto e pergunto assim, o que Deus mais chamou a atenção nessa palavra? É uma pergunta, é uma resposta que qualquer um pode responder aqui. Porque as pessoas têm medo de perguntas difíceis, né? Não é uma pergunta teológica. Assim, o que chamou a atenção? Eu chamei a atenção essa coisa de respeitar o pastor, de respeitar o líder, né, tal. E aí conta uma história. O outro vai falar outra coisa, outro aspecto. Então, é estudo, tem um roteiro. O pastor pega o líder pega o roteiro que o pastor dá, resumido, e ele dá uma explanação. Se a pessoa não foi para o culto, ele dá um resumo. Olha, foi sobre isso que a gente pregou a palavra, foi sobre sobre isso aqui. Ministra um pouco, mas o objetivo não é que o líder fique pregando, é que todo mundo fale, certo? É garantir que todo mundo vai falar. Então, o foco é a Bíblia, né? O foco e as pessoas que estão ali, né? É a ferramenta. A Bíblia é a ferramenta ali para a discussão. Mas o foco é a necessidade das pessoas, porque as pessoas começam a falar. Olha, eu estava olhando e tal, e você vai usando a Bíblia para trazer as verdades. Então, são verdades simples da Bíblia que devem ser aplicadas na prática. É mais ou menos assim. No domingo, o pastor prega, mas no pequeno grupo você aplica. Como é que isso ganha prática na minha vida? Já passou por experiência de desrespeitar um líder, de ter problema com os líderes, e aí, de repente, agora, não, como é que você resolveu isso? Como é que é isso na sua vida? E aí a coisa acontece assim. Tá? A outra coisa é desafios práticos, que eu acabei de falar, não vou entrar muito tempo aqui, que são desafios práticos, que ele desafia o grupo a colocar em prática. Coloque em prática. Vamos, a gente falou sobre amor. Vamos amar essa semana, vamos levar um presente para alguém, vamos ligar para alguém. Se falou sobre a oração, vamos fazer um tempo de oração, né? E aí tem outras questões, que a reunião deve ter dia e hora definidos. A gente precisa evitar cancelar a reunião, porque tem as pessoas que marcaram aquele dia, aquele horário. Se eu marquei lá na quinta-feira às 8, não marquei nada para aquele dia. Quando chega na hora, cancela a reunião. Então, deve ter dia e hora marcado, né? A duração máxima deve ser no máximo 2 horas, isso incluindo o lanche, mas no máximo ali 1h15, 1h30. Você contar os minutos aí, 1h15, 1h30 do pequeno grupo acontecendo. Aí, no máximo, 1h15, 1h30 para não ficar assim, muito extenso, principalmente para os visitantes. A gente que é crente, eu já fiquei 5 horas numa reunião de pequeno grupo. Que coisa gostosa. A gente começou lá a compartilhar, a cantar e a orar, e a gente compartilhar a vida. E aí nós ficamos de 10 da noite, o grupo começava, até 2 da manhã. Depois a gente foi comer, e eu disse assim, expulsa esse povo daqui dentro de casa. Tem que expulsar esse povo dentro de casa, porque a gente não queria sair. Mas o que acontece? Um não crente, ele cansa, né? O crente não, mas o não crente fica ruim para o não crente. É melhor deixar o gostinho do quero mais do que a gente enjoar, né? Abusar, a pessoa não querer mais voltar. Respeitar o horário do início e do término é muito importante. Se é às 7, às 7, se é às 8, às 8, né? Não exceder muito.
né? Deixar o tempo para o lanche, tudo certinho. Então, a reunião, fazer o planejamento que foi feito para a reunião, ela tem um planejamento. Então, seguir as etapas, tudo direitinho. Ter um ritmo constante, então, toda semana. O pequeno grupo tem que acontecer com excelência, queridos. A luz tem que estar boa, as cadeiras têm que estar organizadas, a casa tem que estar arrumada. Não pode deixar um gato ou um cachorro lá latindo, atrapalhando o grupo. Sabe? Tem que ter alguma coisa para as crianças, tem que estar tudo organizado para que toda vez que a pessoa venha para o pequeno grupo, ele diga, olha que maravilha. É como a gente faz no domingo à igreja. Quando o som está ruim, quando o grupo não ensaiou, naquele dia vem um visitante amigo seu, chega lá, o grupo desandou, parece uma rabanada do outro dia, né? Desandou. E a pessoa ficou assim, mas que coisa chata, não conseguiu se concentrar na palavra por causa da banda, ou então por causa do som que estava ruim, ou então o pregador daquele dia não se organizou, não se preparou, não estava inspirado. E então, toda reunião tem que ser excelência. É uma reunião pequena, é um grupo pequeno, mas tem que ser uma coisa bem organizada, maravilhosa. Então, o ambiente tem que ter confiança, a participação das pessoas, né? As pessoas têm que participar. Tem uma coisa que é interessante, é que o objetivo do pequeno grupo é que todos participem. É um pequeno grupo que as pessoas não falam. Cada vez que você vai para o pequeno grupo, chega lá, você não participa, não fala, não compartilha, não ora, não pede, sabe, não diz nada, você está sendo, de até certa forma, egoísta, porque as experiências que Deus deu para você na semana, dentro do seu coração, pode estar a cura para a pessoa, para outro irmão que está lá. E você está negando a palavra. A palavra não é dada por um pastor, um líder que fica pregando. A palavra é dada pelo que o Espírito Santo fala através de cada coração e flui de cada coração. É isso aí, tá? Então, a reunião do pequeno grupo deve ser atraente, né? E aí tudo mais, tá? Deixa eu caminhar aqui. Então, por que a reunião atraente? A gente fala de reunião atraente, tá? Porque, assim, tem que ter um coração puro. A reunião, sabe? Já participou de uma reunião enfadonha, cansativa? Não, mas quando você fala, participou de uma reunião atraente, que as pessoas estão de coração lá, assim, sabe? Estão preparadas, sabe? O preparo é no coração. A gente dá o material, a gente dá o livro, a gente dá preparo para o líder. Eu me encontro, ontem eu estava reunido com os supervisores, nós ficamos aqui das 7 até as 10, pensando como é que a gente faz para ser melhor, como é que a gente faz para cuidar melhor das pessoas. Mas não começa no coração. O primeiro pré-requisito de um líder de pequeno grupo não é se ele tem faculdade, não é se ele tem, sabe, muito tempo de igreja. Não é. É o coração. Coração puro diante de Deus. O que faz um pequeno grupo crescer e alcançar pessoas no líder não é se ele tem pós-graduação, mestrado, não. É se ele, ou se essa pessoa, se esse líder tem um coração puro diante de Deus. Sabe? Está diante do Senhor ali, de coração entregue. Senão, não vai ter presença de Deus, o negócio não vai acontecer. Então, ela começa com o coração do líder. Tá? Ele é ministrado primeiro. Ele tem que assistir a pregação. Domingo, rapaz, esse negócio me tocou. Então, ele já chega na semana pensando, o que é que eu vou... O que chamou a atenção? Né? Eu vou chegar no pequeno grupo, vou ministrar para o pessoal e vou conduzir isso aí. Tempo com Deus. Ter tempo com Deus. O líder precisa ter tempo com Deus, né? Então, planejar o seu tempo com Deus. Gastar tempo com Deus, orando pelo pequeno grupo. Fazer os preparativos do pequeno grupo, né? Qual é a hora? Delegar. Qual é o lanche? Como é que está o lanche? Ligar para a pessoa que vai receber na casa e dizer, ó, como é que está aí? Está fazendo alguma coisa? Tem cadeira? Tem um suco? Tem um lanche? Tá? Fazer os planos da reunião. A gente vai falar sobre isso depois da prática. Então, a gente tem que planejar a reunião. As pessoas, tem gente aqui que é líder, como o Tiago. O Tiago participa do pequeno grupo de Débora, né? Débora é líder. Tiago talvez não saiba, mas aquilo acontece, é uma maravilha, mas tem um planejamento, tem um roteiro que Débora recebe com antecedência. Ela delega, ela passa a semana ligando para um, ligando para outro, para que o pequeno grupo aconteça de maneira gostosa, maravilhosa, né? O outro são braços acolhedores, que é a coisa do grupo de as coisas estarem juntas, né?
sabe, de manter as pessoas reunidas, de manter as pessoas em comunhão. A gente não pode nem ter esse abraço, tá dando inveja desse abraço dessas menininhas aí, né, que a gente não está podendo abraçar. Então, embora o Espírito Santo possa guiar o encontro do pequeno grupo, de modo assim, inesperado, né, é sua expectativa que o líder tenha um plano, mantenha as pessoas ligadas, conectadas. Eu estava acompanhando, eu estava ajudando o pequeno grupo de Mariana, depois ela pode falar um pouco, eu estava ajudando o pequeno grupo, daí entrei lá no grupo para dar um suporte. E aí, como ela é a líder do grupo, eu sou líder dela, sou pastor dela, mas ela é a líder do grupo. E aí eu estava lá no grupo também como participante só. E aí eu vi o cuidado dela. Naquele começo da pandemia, ela fez uma coisa maravilhosa. Ela ganhou um ovo de chocolate desse tamanho. Negócio profissional, negócio de gordo mesmo. Né? De gordo, aquele negócio aí. Agora eu vou me acabar. E ela pegou aquele ovo de colher, né? Na Páscoa, pegou as colherzinhas descartáveis, álcool em gel, pegou o carro e foi de casa em casa, levando para os casais. Cada um orava, perguntava como é que estava, orava pela pessoa e dizia assim, tem um presentinho aqui. A pessoa pedia. Gente, é a ideia de manter junto, de vamos fazer a coisa junto, tá bom? Então, o pequeno grupo, ele tem 4 E's. A letra E, chama de 4 E's, tá? 4 vezes, para vocês entenderem. Encontro, que sou eu para você, é comunhão. Exaltação, eu para Deus. Exaltação, eu para Deus. Edificação, Deus para mim. Não é isso? A gente recebe, é o momento da palavra. Exaltação, louvor. Edificação, Deus para mim. E evangelismo, nós para o mundo. Encontro, eu para você, é o quebra-gelo, é a comunhão, é o lanche. Exaltação é o momento de adoração, de salmodiar, de engrandecer o nome do Senhor, de orações de gratidão. Então, nós para Deus. Edificação é o momento da leitura da Bíblia, Deus para nós. E evangelismo, nós para o mundo, ok? Então, 15 minutos da pergunta. Eu faço uma pergunta, eu faço uma brincadeira para a gente chegar e participar e quebrar o gelo e ficar mais leve para a reunião. Às vezes a pessoa vem muito pesada, chega na reunião, cruza os braços, assim, e fica assim, sei lá, travado. E a gente faz uma brincadeira para quebrar o gelo mesmo. E aí a gente facilitar, né, a pessoa falar, compartilhar, tudo mais. Principalmente o não crente ou sem igreja que vem, que não conhece, ficar à vontade. Exaltação em 20 minutos. Então, 3, 4 músicas. Faz um louvor aí, sabe, daqueles quente mesmo, né? Obrigado, filha. E edificação, o momento da palavra, que eu já falei para vocês. E evangelismo, que é, obrigado, filha. Que é a gente abrir a Bíblia e conduzir o roteiro. Não se assustem, porque não é difícil, é simples, não precisa de dom de ensino, não precisa ser teórico para você pegar um roteiro de pequeno grupo, as perguntas facilitadoras de facilitar um encontro, tá bom? Então, são essas 4. Aí a gente tem, assim, pernas que suportam, certo? A ideia da gente ter pessoas, ou seja, esse grupo como apoio de facilitar para os outros, tá? Nossas pernas dão suporte ao nosso corpo inteiro e nos permitem andar, correr, pular. Então, é facilitar, né? A facilitação do pequeno grupo dá o suporte aos membros do grupo aí, capacitando para exercer os músculos espirituais, tá bom? Então, o bom líder, ele é facilitador, tá? Ele encoraja os outros a participar. Se tá eu, Fábio, Ide e Tiago aqui no pequeno grupo, eu faço assim, Tiago, você faz um louvor? Fábio, você vai ler um texto da Bíblia e falar o que é que você achou do texto. Ide, você pode organizar o lanche. É facilitar as pessoas para participarem. O bom líder fala menos no encontro do grupo e facilita e ministra de uma forma que as pessoas falem, que as pessoas compartilhem, que isso é importante. Então, coloca perguntas, né, para extrair a informação das pessoas, o que Deus está falando para as pessoas. É muito importante. Eu sou muito ministrado no pequeno grupo, eu prego a mensagem no domingo, eu trago o texto para cá, mas é muito interessante como eu chego lá no grupo e falo assim,
Nesse texto aqui, tem alguém que tem alguma coisa diferente? Alguém vai lá, que nunca estudou teologia, que não conhece o grego como eu conheço, que não conhece o hebraico, não conhece as ferramentas de exegese. Pelo Espírito Santo, a pessoa diz assim, olha, nessa parte aqui, Deus me falou isso. Que maravilha, Deus. Eu chego a me emocionar com isso. Quando uma pessoa da mais simples, uma pessoa com 80 anos, da pessoa mais da criança, da adolescente, da pessoa mais simples, às vezes novo convertido, e o Espírito Santo sopra no ouvido, olha, é isso aqui. Tá bom? Então, o que mais? Deixa eu encaminhar aqui com vocês. Maus líderes. Maus líderes tentam impressionar o grupo com seu conhecimento. Dominar o assunto. Não é isso que é a ideia. Não é isso que é a ideia. Tá bom? Líderes são melhores quando facilitam e não dominam a administração. Tá? A reunião do pequeno grupo não é um mini culto para você ensinar e pregar. Não é isso. Esqueça isso. Todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que ser envolvido. Então, a tarefa do líder é estimular as pessoas do grupo a compartilhar entre si. A abrirem, a compartilharem, a ter essa ideia. A gente tem um problema na nossa igreja. A nossa igreja foi castrada. Houve um cerceamento pelo inimigo do falar. As pessoas não falam, não dão testemunho, não compartilham. Desde o culto. No final do ano eu cheguei assim, irmão, está aqui aberto, quem quer dar um testemunho do que Deus fez em um ano na sua vida. No ano 2019, Deus fez pelo menos uma coisa na sua vida que você podia ir lá com a sua família compartilhar. Alguém me chamou e disse assim, pastor, a igreja não tem essa cultura. Não é cultura, isso é uma estratégia do inimigo, porque quando você chega lá com a sua família, e se eu colocar 3 testemunhos, isso é mais forte do que uma pregação de um pastor. Uma pessoa chega lá e diz assim, olha, aconteceu na minha vida, a outra que conhece ela diz, puxa, que palavra, que coisa maravilhosa, né? Então, o foco do pequeno grupo é essa aplicação da palavra diária, todo dia, na nossa vida, tá bom? Então, o facilitador pode perguntar assim, o que vocês pensam a respeito disso? O que vocês pensam mais a respeito disso? E assim vai, né? E vai fazendo essas perguntas, tá bom? É o que a gente chama de estudo bíblico indutivo. A gente vai avançando, vai induzindo as pessoas a aprenderem e assim vai, tá? Então, as ferramentas para esse facilitador, para esse líder, são perguntas, são ouvidos prontos para ouvir, se importar, né? Amar e assim vai. A outra coisa é uma alma aberta, coração aberto. A alma é a porta para o corpo, né? Para o restante do corpo. Então, é aquela parte que reflete o que nós somos. Então, líderes eficazes não escondem a sua vida, a sua alma, através de uma superioridade ou de um conhecimento, de superficialidade. Não. Um líder de verdade, um bom líder, ele compartilha honestamente e com intimidade. Então, ele inicia. Então, assim, vamos pensar que a gente pregou sobre que o diabo é o pai da mentira. Preguei domingo. Aí chega aqui no pequeno grupo, o líder faz a pergunta assim. Você já mentiu na sua vida alguma vez? Qual foi a última vez que você mentiu? A pergunta assim, direto. Então, o líder, ele mesmo começa. Então, ó, gente, quando vocês estão pensando aí, eu quero compartilhar que semana passada eu menti. Eu estava atrasado e a pessoa estava, cadê você? E eu comecei a mentir. Falei, não, eu estou aqui já, estou chegando. Depois que eu disse que estou chegando, 5 minutos, demorou 40 minutos. Eu esqueci, não tive coragem de esquecer, de dizer, olha, desculpa, eu esqueci, vou chegar 40 minutos atrasado. Eu disse, rapaz, aconteceu um problema, foi a chuva, o coronavírus, o cachorro, a barata, não sei o que aconteceu, furou o pneu. E eu menti. Menti, quero pedir perdão, inclusive, aos irmãos, aqui a Deus diante dos irmãos. Porque semana passada eu menti. E eu me envergonho muito disso, pedi perdão a Deus. E estou confessando diante dos irmãos. Um líder abre o coração. Coloque o coração. Porque ele espera que os membros também compartilhem e falem. Uma coisa ruim é quando você está tratando de um assunto assim, e a gente pergunta, aí, gente, alguém quer compartilhar? E todo mundo fica assim, olhando para o teto. Tudo certo, tá tudo bom. Então, a dinâmica do grupo morre, né? Não acontece, tá bom? Então, o líder, eles abrem seu coração para que os outros vejam quem eles são. Então, ser líder de pequeno grupo é abrir o coração. Tá? Se o líder não for transparente,
o grupo jamais terá transparência. Tá? Jamais terá confiança, jamais terá comunhão, porque a gente precisa ter transparência. A confiança só acontece quando você se torna vulnerável aos outros. É quando você abre, quando você compartilha. Tá? E a comunhão verdadeira tem que ser honesta. Então, e detalhe, eu sei que vocês estão pensando aí, o impacto do pequeno grupo é a confidência. A gente assina um pacto de confidência. O que acontece no pequeno grupo, fica no pequeno grupo. Quando acontece alguma coisa assim que o líder não consegue lidar, ele chega para a pessoa e diz assim, olha, eu preciso falar com o pastor sobre isso, que eu não consigo lidar com isso, né? E aí, a pessoa autorizando vem conversar com o pastor, tá bom? Então, essa transformação, gente, acontece pela prestação de contas. A gente precisa prestar contas no outro. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, de vos reunir. E eu tenho tido a tristeza porque muita gente que está nos pequenos grupos precisa... muita gente está saindo, está deixando os pequenos grupos, né? Só falando aqui que o irmão Júlio pediu para sair, teve um imprevisto, pediu para sair. Eu estou vendo aqui a mensagem dele. E aí, muita gente está deixando de participar do pequeno grupo. Está deixando de participar do pequeno grupo por nada. Essa semana eu peguei uma lista de um grupo com 15 pessoas, só tinha 6 participando. E aí eu fui lá no privado de cada um e falei assim, ô querido, o que aconteceu? Você não estava no encontro? Eu estava sem internet. Aí eu fiz assim, certo, você falou para o grupo que a internet estava ruim? Não. Você falou para o seu líder? Não. Mas a gente assumiu um pacto de estar junto todo mundo. Então eu preciso falar, isso é sério, isso é a igreja do Senhor. Gente, eu não vou poder estar, não posso nesse dia, né? E assim vai. Então, tá aí. Vamos caminhar aqui. Uma mente curiosa para aprender, né? Com perguntas estimulantes, fazer perguntas, ficar pensando, eu posso perguntar isso no grupo, fazer uma brincadeira, fazer um roteiro, uma coisa maravilhosa, fazer um filme. O líder tem que ter isso em mente. Ouvidos para ouvir. Então, uma outra coisa do líder é que ele tem que ter aqui, estar preparado para ouvir as pessoas. Ouvir mais do que falar. Tá? Geralmente, comunicadores eficientes, eles prestam muita atenção. O Erickson está aí, ele tem um treinamento, que fez um treinamento de teatro, sobre atenção. Atenção, prestar atenção. E eu vi ele fazer esse exercício 2 vezes em outra cidade que eu acompanhei. E era impressionante sobre essa coisa de prestar atenção, sobre né, observar. E ele dizia que presta atenção e as pessoas perdiam o foco, perdiam a atenção. É muito difícil. O psicólogo passa 4, 5 anos aprendendo a ouvir. A ouvir as pessoas. Tá? Então, tem um teólogo que fala assim, nós temos, alguém que fala assim, um pensador que fala assim, nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente devia ouvir mais e falar menos. Isso a gente precisa aprender, o líder precisa ouvir as pessoas, aprender a ouvir, eu digo, se importar, né? Então, o melhor presente que o líder pode dar ao seu pequeno grupo, às pessoas, é ouvir a pessoa, intencionalmente. Por isso que quando a gente está no pequeno grupo, que você fala, aí passa para o outro. Quando você fala, você quer que todo mundo preste atenção em você. Quando a outra pessoa vai falar, você fica conversando. Aí você está dizendo para ela que não importa o que ela está falando. Entendeu? Por isso que você precisa prestar atenção no que o outro está falando. Então, a postura do líder é ouvir as pessoas. É muito importante. Manter a postura corporal de receptividade, né? Sem travar os braços. Você vai liderar, quando alguém for falar, se você cruzar o braço, você está comunicando para ela que você não está nem aí, que está travado, fechado. Então, a postura de se inclinar para frente, assim, sim, de prestar atenção, né? Acende com a cabeça, sorria, preste atenção, concorde, né? Observe, faça o contato visual com a pessoa para encorajar ela, a pessoa mais reservada a participar. Quando a pessoa for tentar falar, você se diga, peraí, gente, tá? Olha, eu quero te ouvir. Isso é importantíssimo, né? Parece simples, mas é importantíssimo, né? Se recusa a responder suas próprias perguntas, né? A pessoa faz assim, e como é que faz isso? Então, por exemplo, vamos dizer que Ide perguntou assim, e isso aqui na Bíblia? Em vez de eu responder, eu faço assim, alguém tem uma opinião sobre isso? Alguém aqui?
O que vocês acham se você pergunta antes de eu responder? Né? E eu coloco os outros para responderem também. O que vocês acham? O que o outro acha, tá? Então, e assim vai, tá? Vamos lá mais uma. Língua encorajadora, né? Falar, encorajar as pessoas. Sabe? A língua pode destruir, pode desencorajar e encorajar. Então, o líder deve trazer palavras que encorajem, tá bom? Que anime as pessoas. Criar atmosfera de comunhão. É uma comunicação que as pessoas dizem assim, eu quero participar desse grupo, é muito bom, eu tenho espaço para falar. Agora, tem tempo de falar. A gente vai falar sobre isso, né? É todo mundo falar, não é as pessoas falarem o tempo todo, né? Todo mundo falar. Então, não pode permitir que as pessoas dominem, que uma pessoa domine a reunião. Então, no seu grupo pode aparecer uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, a Daniela começou a falar e falou 10 minutos, 15 minutos. Não, ela pode falar, mas o outro tem que falar. Então, eu tenho que chegar e dizer assim, ô irmã, quando você fizer a próxima pergunta, você fala assim, alguém que não falou ainda. Eu sei que os irmãos aqui né, sabem responder, mas ó, eu quero ouvir agora quem não falou. Tem algumas técnicas. E talvez tenha a pessoa que você vai ter que conversar com ela fora do grupo. Que ela fala, não é que ela fala no grupo, é que ela fala demais. Meia hora, 10 minutos falando, então ela atrapalha os outros falarem, né? Então, não pode deixar que as pessoas dominem a reunião. Que uma pessoa domine a reunião, ou que outras pessoas dominem a reunião. Você tem que controlar ali, tá? Então, mãos afetuosas, alcançando isso a igreja. Gente, isso é muito importante. Tá? Líderes de pequeno grupo precisam ter grandes mãos, né? Mãos grandes. Mãos que alcancem outras pessoas. Que mostrem Jesus a elas. Né? Então, mãos que ajudam os membros do grupo a alcançar outras pessoas. A receber os feridos. A receber os desiludidos. Então, essa é a característica. A maioria das pessoas, 70% a 90%, é levada a Cristo por pessoas que estão próximas a ela. Próximas. Pouca gente se converte assim, vindo no culto, ou no culto da praça, ou na rádio. As pessoas se convertem com proximidade, com carinho, com atenção, com amor, com se importar. Tá? Então, essa é uma característica também. A outra coisa é que a gente precisa andar junto. Tá? Andar junto. Veja só, é andar junto, é fazer, marcar reunião, comer junto, pescar junto. Tá? É uma caminhada de 1.000 quilômetros. A gente começa com o primeiro passo. Os nossos pés dão direção ao restante, né, do corpo. Saber quais são os passos a serem dados vai ajudar o líder do pequeno grupo a organizar o trajeto. Então, organizar, andar junto, sabe, sair com as pessoas, planejar churrasco, passeio de cachoeira, tá doido para pegar meu pequeno grupo, levar para cachoeira, ir para o cinema. Primeira coisa que eu fiz, peguei os meninos, ó, hoje o que está liderando o grupo é Edson. Vamos para o cinema. A gente foi para o cinema e a gente comemos muito. Os meninos comem mesmo, foi uma maravilha. Então, de vez em quando, você vê que nesse pequeno grupo a gente integrou Saul Novaes. Vinha assim na igreja de vez em quando e ele entrou no pequeno grupo. A partir desse dia, ele não saiu mais do pequeno grupo. E é um dos mais empolgados. Pergunta, cadê ele vai ter? Tal, empolgado aí, tá bom? Andando juntos. E a última coisa, olhos que observam. Perceba, olhos que observam. Um líder de pequeno grupo, com excelência, ele tem excelente percepção visual. Ele vê os detalhes, ele diz, isso aqui não pode, isso aqui pode melhorar. Para ver detalhe, para ver assim, como é que as coisas mínimas, ele precisa de uma reflexão depois da reunião. Termina uma reunião, você precisa, rapaz, a gente pode melhorar na música, a gente pode melhorar no ambiente, a gente pode melhorar na dinâmica. Está sempre pensando, buscando, vai na internet, fala com o pastor, pega um livro. Os líderes aqui já levaram meus livros, alguns eu não sei nem para onde é que estão, né? Então é muito importante que isso esteja acontecendo, tá bom? Deixa eu voltar para a tela aqui. Voltei, certo? Importante. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Pode abrir o seu microfone aí para a gente compartilhar um pouco. Dúvidas? Perguntas? Diga aí, Mário. Mariana, abriu? Oi, abri. Tô de boa. Tá de boa. Tem alguma pergunta, algum comentário? Desse tanto de coisa que eu falei, gente, não tem.
Tem uma dúvida? Diga aí, Érica. Diga aí, Eri. Tem alguma coisa? Tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para acrescentar, para lembrar? Eu e vocês. Algum exemplo? Bom, então vamos pensando aí que eu vou passar aqui o capítulo 1 e capítulo 2 só para a gente relembrar. Diga aí, Edson. Use. Manda. Boa noite a todos. Eu estou do lado de Pedro aqui, a gente está na EBD, e eu estava comentando com ele enquanto estava falando de algumas coisas que é interessante do pequeno grupo. A mais interessante é que essa onda é uma onda não tão longa, né? Há alguns anos que foi se institucionalizando dentro das igrejas, dentro das comunidades. Mas eu lembro que algumas igrejas faziam de outra forma. A primeira igreja que eu participei, a comunidade se reunia nos lares, né? Era um pequeno grupo, só que no culto chamado culto nos lares. E uma que eu achava sempre estranho, e acabou-se que a Junta de Missões Nacionais, quando lançou a Igreja Multiplicadora e tal, eles tentaram fugir um pouco. Eu acho que é bom tu tocar um pouco no assunto. Não deixar a coisa engessada, né? Não deixar coisas metódicas. Sempre isso. Não, porque eu tenho um quebra-gelo, tenho um louvor, tenho a edificação da palavra, eu vou ter que fazer isso todas as reuniões. E não é bem esse caminho, né? Ele dá algumas opções, pelo menos um roteiro, né? A liturgia, porque a gente é acostumado com essa ideia de, de um organograma, né? De uma liturgia, mas que a coisa não acontece sempre assim, até por causa das faixas etárias. Se você for dialogar com adolescentes, vai ser de um jeito; se for dialogar com jovens, vai ser de outro; adultos, casais, crianças, etc. e tal. E eu acho sempre interessante. Na verdade, eu acho interessante para qualquer área da vida. Tudo que é metódico, tudo que é fechado demais, tudo que é engessado demais, acaba perdendo o foco e deixando a pessoa desinteressada. Verdade. Isso que você está falando é interessante isso, de falar disso. É isso. Porque é o seguinte, a gente tem os 4 E's: encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Mas o objetivo, a pauta da reunião são as pessoas. Então, por exemplo, se eu fizer um quebra-gelo e, de repente, qual é o objetivo da reunião? Compartilhamento, ministração. Pode ser que na primeira pergunta atinja o objetivo da última, entendeu? E aí você fecha o roteiro. Justamente isso foi interessante colocar. E acabou, você não segue não, você já atingiu o objetivo. Você pode começar pela comida, ou talvez você pode começar pela edificação, você pode começar pelo louvor, você pode terminar com louvor. Não tem que, né? A pauta são as pessoas, é isso mesmo. Alguém mais ia falar? Eu estava esperando que o primeiro falasse para eu falar depois, que eu sou sempre a primeira. Mas, assim, esse conteúdo da escola bíblica é algo muito bom, e eu já fiz diversas vezes esse material, e todas as vezes que eu faço, e eu vou trazendo à minha memória coisas que a gente vai perdendo durante o tempo, né, como líderes. Não sei se os líderes que estão aqui, que hoje têm liderado um PG hoje na nossa igreja, vai perdendo, né? Vai sentindo falta de fazer algumas coisas que a gente vai esquecendo no decorrer dos dias. Mas é muito interessante isso que Erickson falou, né? Da questão do engessar. E, assim, acho que tudo depende do perfil do seu PG, né? Eu já liderei vários tipos de perfis de PG, inclusive esse que o pastor falou aí, de começar pelo momento de comunhão, né? Pela comida. Porque o pessoal era universitário e a gente fazia os encontros a partir de 11 horas da noite, que era o horário que eles chegavam da faculdade. Então, eles chegavam morrendo de fome. Então, não tinha como a gente esperar 1 hora de encontro, mais ou menos, para comer depois. Então, a gente comia primeiro, fazia aquele momento de comunhão, e aí a gente já
o gelo que tinha de quebrar já tinha quebrado, né? Então a gente já não precisava fazer a gente pulava alguns pontos, né? E é como o pastor falou aí, às vezes na primeira pergunta da edificação, a edificação acontecia para todo mundo e a gente saía muito alimentado dali, né? Então é uma experiência muito boa, nova e diferente para cada tipo de PG, né? E também eu aprendi com Marili, né, que um dos nossos primeiros PGs, a gente teve uma dificuldade, a gente teve um problema. E a importância de estar orando pelo PG, de estar consagrando, foi que permitiu que o Espírito Santo conduziu tudo da melhor forma possível. O clima no início estava bem pesado e o Espírito Santo conduziu tudo de uma forma maravilhosa, que a gente foi abençoado pela palavra e foi muito bom. Sim. Ok, deixa eu mostrar para vocês. Deixa a gente só passar aqui no livro 8 Hábitos. Eu acho que todos leram, né? No livro 8 Hábitos. Irmã, eu não sei se a irmã Sônia está querendo falar alguma coisa, que ela está vendo. Irmã Sônia? Deixa eu tirar aqui, ver se é isso mesmo. Conseguiu aí? Pronto, pastor. Não tô querendo falar nada, não. Só que, na verdade, estou querendo confessar, eu não li. Diga aí. Não tive condição hoje, e nem ontem não tive condição, não li. Não fiz a leitura, não. Tá bom, mas aí dá tempo, não tem problema não. Dá. Depois eu passo a leitura. Ótimo. Diga lá, Ide. Foi, Ide. Não, o que eu acho interessante nesses grupos é que a gente não deixa o grupo ficar enfadonho, ficar monótono, porque é como o pastor falou, deixar uma pessoa só falando, se torna um grupo assim, monótono, enfadonho, que ninguém mais quer estar ouvindo aquela pessoa falar. E a gente tem que estar sempre tendo uma dinâmica para estar apresentando, mesmo que seja dentro do assunto, alguma coisa, mas que seja uma coisa mais com dinâmica, para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa assim. A gente tira por uma sala de aula, né? Quando o professor ele não é um professor dinâmico, tudo, o aluno ele não se sente assim interessado. E até também para aprender, ele tem dificuldade, que tem pessoas que têm mais facilidade de aprender com a dinâmica do que, né, a pessoa está ali explicando. Verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com esse tipo de... E um segredo é que quando o grupo ele se relaciona na semana, ele faz questão de estar. Agora, quando o grupo são pessoas que só vão para o encontro, não tem relacionamento, você não quer estar. A gente quer estar com quem a gente se relaciona, para a gente compartilhar. Foi maravilhoso rir, brincar, conversar, né? Estar junto, isso é muito bom. Aí a coisa flui, né? Com certeza. Por isso que é importante a gente estar sempre entrando em contato com as pessoas, procurando saber como é que está, e procurando, assim, estar se aproximando dela. E ela se sentir importante, né? Saber que a presença dela é de fundamental importância ali no grupo. Gente, ó, você já imaginou que maravilha? Aqui nesse grupo eu tenho o Ide, que é líder, Débora, Marili, tá todo mundo aqui, né? Ednei. Mariana, tá todos eles, estão todos aqui. Ednei, Daniela. Isso, Daniela, tá todo mundo aqui. Quase não tá no domingo de manhã, não tem quase nenhum líder. Veja. Cada pessoa que eu disse aí tem um grupo de pelo menos 10 pessoas que ela está cuidando. É só isso. Só isso. Então você imagina que Érica, eu pego assim um grupo de 8, 10 pessoas e Érica cuida delas. Rafa, cuida delas. Karina, cuida delas. Pedro Henrique, cuida. É só isso. Como é que cuida? Você vai aprender estando no pequeno grupo. A gente está dando informação aqui. Mas quando você começar a ver seu líder fazendo, você vai dizer, é isso mesmo, que legal, vai na apostila tal. Então, o maior trabalho é assim, Débora que chega lá, manda uma mensagem, liga, inventa uma história. A gente inventou aqui
Eu tenho Luan e Érica, e eu tenho Júnior e Alice, que são do grupo de Débora. E aí eu fiquei pensando, né, rapaz, o cara que se converteu, deixou de beber, que é o caso de Júnior, né, de Epifânio Júnior, deixou de beber. Quando era um dia do aniversário dele, ele estava numa festa bebendo. O pai dele estava em casa bebendo, e ia chegar, né, dia do namorado, beber com a esposa. E o que a gente ia fazer? A gente inventou, então, o dia dos namorados ficou aqui, não teve aglomeração, foi pouca gente, né? Eu, Marili, a gente fez um jantarzinho, eu, Marili, Érica e Luan, e Epifânio Júnior e Alice. Ó, gente, eu gastei, porque é cara a comida, a gente comeu sushi, né? Comida japonesa é cara, mas é muito prazeroso. Por que é que eu fiz, por que é que o Luan entrou com a Érica? Porque eles estão no mesmo pequeno grupo, é importante. E aí eles foram, a gente sentou, conversou, riu, comemos muito, assistimos, brincamos. É muito bom. E não tinha nada, não fez oração, não fez nada. A gente estava só compartilhando vida, rindo, brincando, guardando. Tiramos fotos bonitas, falamos um dos outros, falamos da namorada, da esposa, né? Falamos, é assim, faz assim. Que coisa maravilhosa. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui para a gente falar aqui um pouquinho do primeiro hábito, né? Quem não leu aí, recupere que o primeiro hábito é... Deixa só tem um pouquinho, parece que o computador é um pouquinho lento. É o sonho. Primeiro hábito de um líder de pequeno grupo de sucesso eficaz. Sonho e liderar. A palavra está célula aí, porque o livro, a palavra usa célula, tá? Mas a gente usa pequeno grupo, que a convenção colocou esse nome, preferiu mudar o nome pequeno grupo por causa do G12, que é um grupo, que é a célula com o G12 tem a ver com o pentecostalismo, né? É só isso. Mas onde você vê célula, é pequeno grupo. Sonho em liderar uma célula que cresce e se multiplica. Então, esse é o meu sonho de pastor. Meu sonho é pegar um pequeno grupo e liderar. Ontem eu estava aqui eu estava reclamando porque os meus líderes são todos praticamente mulheres. Eu só tenho o Zé Dias, o pequeno grupo de Zé Dias, não foi, por algum motivo, vários motivos, não pôde continuar. E como entrou a pandemia, Zé Dias está na roça, né? Então, meus líderes são só mulheres, tá? Glória a Deus, porque as mulheres dessa igreja, elas pegam na alça mesmo, vamos trabalhar. E eu estava ontem falando para a Marili, essas mulheres que são líderes hoje... Eu ainda não sou mulher não, viu? Oi? Eu ainda não sou mulher não. Eita, foi mal. É porque, ainda. Mas é porque vocês, Edinho, não estavam na reunião. Aí eu você tem as roupas estranhas, mas... Ainda não, nunca, né? Não? É só o espírito de mulher, guerreira, lutadora, para enfrentar esses adolescentes. Mesmo. Então, o que acontece? Aí eu tenho mas eu estava reclamando porque em toda a igreja que a gente pastoreou, os líderes, a maioria, 90%, como está acontecendo aqui, são as mulheres. Irmão Júlio, as mulheres estão ganhando, a gente tem que correr atrás. Irmão Júlio, Tiago, Luan, vamos correr atrás. Então, o que acontece? Mas eu parei para olhar e disse, gente, esses líderes que eu tenho estão cuidando de cada pessoa, né? Que coisa maravilhosa estar com eles, conversar, andar com eles, né? São pessoas de referência para mim. Se uma pessoa se tornou líder de pequeno grupo, ela é uma referência de fé, de serviço e tal. Então, assim, e gente que me escuta, é ensinável. É gente que eu posso chegar assim e dizer assim, olha, estou precisando do teu carro. Mas ontem, uma pergunta que a Ednei fez, a missa ficou presente aí, né? A Ednei fez assim, pastor, o que é que o senhor está precisando? Eu pensei em dizer assim, $1 milhão, né? Alguma coisa desse tipo, né? Aí ele disse, tá, a gente está precisando investir aqui na comunicação. Então, vamos lá, gente, vamos... Essa pergunta é muito importante. Isso é uma observação de líderes. É o líder que está olhando, pastor, você está fazendo alguma coisa? Ele está cuidando de todo mundo. Então, que coisa maravilhosa. Eu sonho liderar um grupo de pessoas. Então, uma equipe dos sonhos que cresce, multiplica, e multiplicar essas pessoas. Então, meu objetivo é multiplicar Erickson, é que Erickson se multiplique. Meu objetivo com Débora é que Débora se multiplique em outra pessoa, que ela pega seu auxiliar e se torne parecido com ela.
É assim também, a pessoa está lá, é dizimista, está nas coisas da igreja, compromisso, oração, reino, caráter, né? Então, motivos de você sonhar. Aumenta o seu potencial, ajuda na sua realização, ajuda a manter o foco e a canalizar energia. O foco é esse. Tanto é que eu prefiro esse momento aqui, irmãos, de EBD, na quarta-feira, do que um culto. Culto é bom. Eu sei que culto é bom. Né? Quando eu disse assim, vou tirar o culto da quarta, porque tem muita atividade na semana. Então, mas alguma pessoa, pastor, qual é a dificuldade? Essa dificuldade que eu voltei o culto porque os não crentes e alguns irmãos mais antigos, né, tem aquele, pastor, mas rapaz, nosso culto de quarta, não tem problema, eu faço de 7 às 8. Então, eu sei que algumas pessoas vão deixar de assistir por causa do tempo. Quem vai estar aqui comigo 1h30 de aula, vai ter dificuldade de assistir o culto todo, né? Às 7 até às 8, depois entrar aqui, né? Essas duas lives. Então, mas eu prefiro que vocês não faltem aqui. Porque o culto é uma bênção, a gente abençoa as pessoas, a gente é abençoado, mas o culto eu não consigo ensinar as pessoas a fazer o culto lá. Aqui não, aqui eu consigo ensinar você a fazer o que eu faço, que é liderar. É isso que eu quero. Então, o foco, alguém tentou me tirar do foco, não. Prioridade é pequeno grupo, prioridade é discipulado. Se alguém disser assim, é porque eu vou ensaio da banda, não, prioridade é pequeno grupo. Não, é porque a gente quer fazer um evento, prioridade é pequeno grupo. Aumenta o valor da célula, né, do pequeno grupo, prenuncia positivamente o futuro que você está sonhando. Alguém falou assim, rapaz, o pastor sonha, eu não consigo imaginar essa igreja com 1.000 pessoas, com 1.000 membros, com 2.000 membros, né? Eu sonho sim. Eu sonho, inclusive, eu queria ter vendido aquela propriedade que a gente tem lá no bairro aí, perto de Carina, bairro novo, né, Adeline, não sei, né? E eu queria ter comprado o terreno lá em Jóia, sabe por quê? Porque meu sonho é que daqui a 15 anos a cidade vai crescer, aquilo vai virar um bairro, e a gente não cabe aqui nesse espaço. E eu teria quase 1,5 hectare de terra lá, ainda dentro da cidade, e que a gente fizesse um espaço, um galpão, para reunir a igreja toda. Porque, pela fé, vai chegar um momento que não cabe o povo dentro dessa igreja. Amém, irmãos? Amém, eu creio. Creio nisso, eu vivo nessa perspectiva. Se todos os que estão aqui nessa BD se tornarem líderes de pequeno grupo, de cuidar de um grupo de 10, e cada um cuidar do grupo de 10, ensinar esses grupos de... Se você, grupo de 10, então, Erickson tem 10 meninos lá, 10 adolescentes no grupo dele. Então, tem uns que ele está investindo mais, Pedro Henrique, mais uns 2, né, tal. E, à medida que ele multiplicar aquele grupo, toda vez que ele for multiplicando, ele gerar 1 ou 2 líderes, certo? Ou seja, ele vai pegar os 10, e o objetivo dele é que os 10 se tornem líderes, como ele. Paulo diz, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso, gente. Então, isso precisa a gente quebrar nossas limitações, nossa timidez, vamos para dentro. Então, motiva os líderes a continuar persistindo. Então, 3 sonhos de um líder de pequeno grupo eficaz. Uma célula saudável, que é onde tem presença de Deus, os visitantes vêm, as pessoas sentem fome da palavra, que coisa maravilhosa, estar ali, né? Aceitos, amados, relacionamento profundo das pessoas, que pequeno grupo gostoso. Aí tem aí, né, as características. E a gente tem uma célula saudável, as barreiras para a saúde de uma célula, né? Aí está aí, orgulho, pecado, conflitos não resolvidos. A pessoa está em pecado, ela não vai para pequeno grupo. Ela é orgulhosa, ela não quer pequeno grupo. Ela tem um conflito mal resolvido, até às vezes com o líder, ela não quer pequeno grupo. Então, tem que quebrar a barreira. Tá? O que mais? Espaço físico limitado, falta de vida espiritual, falta de evangelismo, falta de, enfim, falta do líder em dividir responsabilidades. Tá? Então, a gente precisa trabalhar para crescer em um grupo que se multiplica. Olha as barreiras da multiplicação. Tá? Não tem não editorial, líder de treinamento. Então, aqui está, por exemplo, ID é líder, auxiliar, Dani. Aí eu tenho Débora é líder, auxiliar, Bruna. Tem que ter pelo menos um. No grupo de Edson, tem Edson é líder, o auxiliar acho que é Pedro Henrique. Né? Quando eu saí, estava Pedro Henrique, os mais empolgados eram Pedro Henrique, Abel, eu acho, esqueci o nome do outro menino lá, estavam lá empolgados. Então, o líder vai até saber, vamos investir tempo nessa pessoa aqui.
Então, se ele não mentorear, não vai ter que multiplicar. Falta de planejamento para multiplicação. Então, sonhe, tá? Sonhe, por favor. O outro, deixa eu passar bem rapidinho para a gente terminar. E eu não queria passar de 1h30 desse encontro aqui da gente, mas a gente demorou um pouquinho para começar, né? O outro hábito é a oração. Aí eu vou falar assim para vocês. Comecem a pensar na vida de vocês de oração. Como futuros líderes, né? Mude sua vida de oração. Então, ore diariamente pelas pessoas da sua célula. Gente, eu quando faço oração aqui de madrugada, eu tenho um compromisso, mantive o compromisso. Os irmãos pararam, alguns irmãos não, eu nem toco nesse assunto lá no grupo, mas a gente fez um pacto de passar a pandemia orando todo dia. Você tem um momento. Teve gente que parou. Tá eu, Juliana, a irmã Linalva, Marlene, Leu. Quem mais lá? Tá lá durante o dia, tô orando, até Nara, tô lá no mesmo horário orando. Então, um hiato, a gente ora 24 horas. Então, não sei por que os irmãos pararam. Vá lá, faça um momento de oração, entre lá. É importante isso. Você dizer para o outro, a gente está aqui orando pela igreja. Então, quando eu oro por cada líder. Por Mariana, eu oro para a vida dela, pelo casamento, pelo trabalho. Para que Deus dê mais riqueza e mais. E Deus dá muito para a gente ter junto. A gente ora, e quando a gente está orando, aí Deus vai trazer memória necessidades. Sabe? Então, você vai orar por cada membro da sua célula. Eu vou entregar aqui para a Karina 8 meninas para ela cuidar. Ela todo dia vai orar, diariamente. Dá 1 hora de oração diariamente. Você abençoa e vai orando, ministrando, e Deus vai abençoando, com certeza. Então, a tarefa mais importante do líder é essa. Poupa tempo. Tá? Por quê? Porque Deus é onipresente, né? Deus é onipresente, onipotente, então ele vai fazer a coisa acontecer. Então, torna tudo melhor, prover a percepção necessária. É a nossa maior arma espiritual, a oração. Então, a gente tem que orar mais do que fazer. A gente tem que orar mais antes de fazer, né? Então, um exercício para a gente aqui hoje. Estipule um horário e um tempo para específico para o seu momento de oração. Tem um lugar para o momento de oração específico. Um local, meu quarto, tal horário. Tem um plano, né? Eu vou primeiro fazer uma oração de adoração, vou gastar meia hora. Então, 5 minutos de adoração, 5 minutos de petição, 5 minutos de confissão. Vou orar pelos... Então, faço uma maneira de orar. Vou orar pelos governantes, vou orar pela saúde, vou orar pelas famílias, vou orar pelo pastor, vou orar pela minha vida, vou orar pela questão financeira, vou confessar, vou adorar e assim vai. Registre os pedidos, anote pedidos. Eu tenho uma nota no meu celular onde eu vou anotando pedidos que eu oro. Até hoje, de pessoas que há 10 anos eu oro pela vida delas. Peça direcionamento, né? A Deus, interceda dando graças. Então, pratique a oração junto com o jejum. Essa coisa do jejum é muito específica, tá? É se abster. Então, você tem que ter um alvo. Não precisa fazer jejum toda semana. Tem que ter um momento. Jejum é uma coisa que você faz de preparação. Você diz assim, eu vou jejuar. Pronto, eu gosto de jejuar no dia do meu encontro de pequeno grupo. Aí eu jejuo. Pelos membros. Vulnerável, né? Jejum é vulnerabilidade voluntária. É essa a expressão. Então, esteja menos ocupado, mais consagrado, escutando música. Cada vez que você sentir fome, você ora. Esse é o objetivo. Toda vez que você sentir a fome, você ora. Então, gente, o efeito de jejum é muito grande na vida, no grupo, sabe? Na nossa vida, no impacto, tá? Então, dicas. Ore por todos os elementos da reunião. Ore pelos líderes de treinamento. Ore para que Deus dê graça a você e colocar em prática os outros. Então, oração. Tarefa para a gente é a gente estabelecer uma hora e um dia. Então, eu estou esperando, eu quero cobrança disso. Todos aqui estão no grupo da PIB, não é isso? Lá. Então, o que a gente vai fazer? A partir de amanhã, estabeleça esse horário e vá lá e comunique, preste conta, entre lá e faça feito eu, Juliana, os irmãos que estão, vão lá e digam, irmãos, entrando em oração, terminando meu tempo de oração. Alguns terminam o tempo de oração e dão uma palavra no grupo. Não custa nada, não tem problema. Eu pedi para aqui no grupo ninguém ficasse falando, mandando vídeo do TikTok, nem nada. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer nesse grupo lá, da igreja, é compartilhar a oração
palavra de Deus. Não é compartilhar texto da Bíblia, é compartilhar, assim, coisas que Deus está falando especificamente. Quem mandar texto, Bíblia, a gente já tem a Bíblia, né? Tá bom? Vamos lá, abre os microfones aí. Mais alguma dúvida, gente? Mariana, diga aí, Mariana. Não, sobre isso de orar pelos integrantes do grupo. Porque uma das coisas assim mais interessantes que acontece é como a gente aprende a amar as pessoas por quem a gente ora. Porque geralmente quanto mais perto a gente fica, mais defeito a gente conhece, mais surtamento a gente vê e mais distância a gente quer. Isso. Só que como a gente ora pela pessoa, a gente também desenvolve o amor. Que é o amar, eu querer estar perto, eu querer cuidar, apesar do surtamento, apesar da confusão, apesar dos problemas, apesar das dificuldades que a pessoa tem. Então, é esse amor que a oração gera em nós. Verdade. Quando você ora por uma pessoa, você aprende a amar a pessoa. É verdade, isso é verdade. É verdade. Mais alguma? Diga aí, Deris. Eu peço que ore pelo meu PG, por cada integrante que tem sido abençoador às nossas vidas. O pessoal tem participado e que orando por cada um. Muito bom, né? O que mais? Você sabe que quem não fala, eu peço para orar no final, né? O meu sonho um dia é ouvir a voz de Rafa aqui. Rafa chegar e dizer... Bota a Rafa para orar. Oi? Ela ora, o pior é que ela ora. Bota a Rafa para orar. Bota para ela ora. Pra gente ouvir a voz Rafa dela. saiu. Ó, gente, pra gente Rafa saiu nada. Tem alguma dúvida, irmã Sônia? Tem alguma dúvida, irmão Júlio? Fábio? Pedro Henrique aí? Samara? Samara tá ouvindo, né? Eu vou... Veja só. Não tem não, pastor. Tem não, tudo certo, né? Há um livro que está lá, fica R$7 encadernado. R$5 em encadernamento lá em Exame. Já está lá. Se você quiser, só pedir, Exame, me dá o livrinho lá da ABD. E ele é um resumo. Você vê que ele está só um resumo. Eu tenho um livro aqui, se alguém quiser. Que gostou desse livro, eu quero editar esse livro. Aí tem um livro aqui. Está lá, ele está aí, é um resumo. E a aula de hoje já está aí, né? Então, o que acontece? Vamos lendo, vamos acompanhando, que a gente vai colocar em prática. Tá bom? Escolha o horário de vocês. Demais. Eu queria pedir para o pessoal que está preto aí jogasse aí para a gente tirar o print, né? Karina, Edson, Pedro Henrique, Samara, coloca aí para a gente ficar bonito aí para fora. Então, o print, né? Ide, acende a luz, Ide. Da próxima vez eu vou soltar meu cabelo. Não, claro, né? Eita! Eu não sou assembleiana, não. Saí de coque na foto. Da próxima vez eu solto. Viu, Idia? Saí de coque na foto. Fica atrás de você, Idia. Aí tá dando disperso no seu rosto. Se você virar para o contrário, virar para o contrário, vai ficar melhor, porque o rosto, a luz vai estar no seu rosto. Aí, melhorou. Erickson, ajeita esse cabelo, pelo amor de Jesus. O cabelo de Erickson tá parecendo do Einstein. O cabelo de Erickson não tem solução, não, gente. Eri, abre teu microfone, Eri, pra gente ouvir tua voz aí. Misericórdia. Abre o microfone. Eu vou deixar esse meu cabelo que eu não preciso estar no salão toda semana para alisar. Jesus isso mesmo. Mete creme, igual minha filha tá botando aqui, pelo amor de Jesus. Abre os microfones aí, a gente vai tirar logo esse print. Rafa ressurgiu. Karina sumiu quando eu disse que tirar o print, foi? Tô aqui. Cadê Karina? Não, Karina saiu. Eita, medo de uma foto. Vamos lá. 1, 3, viu? Dá um sorriso aí, todo mundo. Deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Peraí, que Edson saiu lá. Agora, 1, 2, 3 e... Pronto. Vamos orar. Uma pessoa que falou menos, por favor. 2 voluntários, 2 orações. Orem pelos PGs, orem pela igreja, orem pelas pessoas que estão faltando os PGs, que estão com vontade de matar tudinho. Não pode. Aí a gente tem que só orar, né? Orem aí para que Deus possa estar nos abençoando e nos surpreendendo. Né? 2 pessoas voluntárias, por favor. Quem falou já não pode. Tem que ser voluntário que não falar. Oremos. Tá ligado. Ele vai orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai,
Deus, quero te agradecer, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui, Senhor Deus, compartilhando com a tua palavra, Senhor. Deus, tu possa abençoar o pastor, Deus, que está na liderança desse grupo, Senhor, nos ensinando, ó Pai, como fazer, como agir, Senhor Deus, diante de um momento desse, meu Senhor. Deus, continua abençoando essa sabedoria, Senhor Deus, mais e mais, Senhor. E nós que estamos ouvindo a tua palavra, Senhor, que possamos pôr em prática, Senhor. Abençoa cada um participando, ó Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra e pôr ela em prática. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles, Senhor Deus, que não estão participando, ó Pai, que eles venham, Senhor Deus, também ter o teu conforto, que a tua palavra possa estar presente na vida dos teus servos. Abençoa cada um de nós. Nos dá uma noite de Senhor. Amém. Mais algum irmão? Orar? Tá tendo interferência aí. É o meu. Mais alguma oração? Deus maravilhoso, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor Deus, pela beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso, ó Pai, onde nós estamos aqui, ó Deus, unidos, ó Deus, mesmo através desse aplicativo, Senhor Deus, para aprendermos mais de ti, para aprendermos a amar, para aprendermos, Senhor Deus, a nos relacionar, Senhor Deus, com os nossos irmãos, com as pessoas, ó Deus. Ó Deus, coloca sobre nossas vidas, ó Deus, o teu amor. Amém. O amor genuíno, ó Pai. O amor, Senhor Deus, que é capaz, Senhor Deus, de abrir mão, Senhor Deus, de tantas coisas, ó Deus. Ó Deus, nos capacita, nos purifica, nos limpa, ó Deus, nos restaura, nos transforma, Senhor Deus, pelo poder do teu santo nome, Senhor Deus, para que vidas, Senhor Deus, sejam restauradas, Amém. Sejam curadas, sejam transformadas também através das nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos, Senhor Deus, a amar e a testemunharmos, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, querido. Ô, pastor, Sim. enquanto orava, o irmão Júlio orava aí, eu pensava no braço